tua vida, amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir a tua bênção, a tua graça, a cobertura preciosa do teu sangue sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Que na tua presença, ó Deus, nesta manhã, o Senhor venha, Deus, intervir em favor de cada vida aqui presente. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós, ó meu Pai. Que através da tua presença gloriosa, o Senhor venha manifestar as bênçãos do céu sobre cada um de nós, ó Pai. E que na tua presença, o teu Espírito Santo venha em porção dobrada, ó Deus, trazendo aqui, ó, o teu Espírito de poder, de cura, de libertação. Repreenda todo o mal, todo levante, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor, nesta manhã, trazendo aqui a resposta de oração, trazendo aqui a resposta da intercessão, meu Pai. Aqueles que têm orado, aqueles que têm buscado a Ti, aqueles que têm falado contigo em espírito e em verdade, meu Pai. O Senhor venha trazendo as respostas, Deus. Ouve o clamor deste lugar, ouve o clamor nesta manhã, que através da tua, Deus, palavra, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, ó meu Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos a tua presença, é assim que nós pedimos, ó Deus, o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha manifestar aqui, ó Deus, a tua glória, a tua unção, em porção dobrada na vida de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, passa com o teu sangue aqui e vai queimando toda a obra do mal, vai queimando tudo aquilo que não provém de ti, em nome do Senhor Jesus. E que a presença do Senhor sobressaia, e que a presença do teu Espírito Santo, Pai, venha em porção dobrada na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, e que o Senhor esteja agindo desde já, com poder e glória, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vem ordenando e candenária, que todo mal caia por terra, que todo levante vá se retirar agora, em nome de Jesus. Toma este altar nas tuas mãos, meu Pai, e que a presença, que a glória, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha trazendo a libertação, o poder de Deus sobre a tua igreja, sobre cada casa, sobre cada família aqui representada. Que em nome do Pai, que em nome do Filho e que em nome do Espírito Santo, a tua igreja seja visitada nesta manhã. Que a tua palavra venha ao encontro às necessidades de cada um de nós, ó Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz para nós esta manhã que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aquele que se exalta será humilhado. E é tempo de você glorificar a Deus, é tempo de se humilharmos na presença de Deus, de nos colocarmos diante dele em oração, em clamor. E o Senhor diz para nós: fuja da aparência do mal, fuja da aparência do mal. Você veio aqui nesta manhã, você orou e disse: Pai, fala comigo. E Deus fala para você: sai deste caminho que você sabe que é errado. Sai deste caminho que você sabe que vai te arrastar para o inferno. Sai dessas amizades, Uricanderábia, que Deus diz: você já teve a última chance.
anda em caminhos retos, eu te chamei, diz o Senhor, Churicanderai. Ah, Xerebiás, eu poderia, diz o Senhor, Churicabianai, te chamar pelo teu nome, Uricanderábias, mas eu ainda, Lagachebicai, tenho um agir, um tratar com a tua vida. Filho, Rabarábia, eu digo filho meu, filho meu, filho meu, Xiricás. Você sai da tua casa e você diz, eu vou, porque a minha esposa vai. O Senhor manda te dizer, Diricanderábia, Deus já te deu a última chance, Diricanderábia. Você sabe que o caminho do pecado é a morte, Oricanderaia. Que a lacácia se cai, que o inimigo quer te arrastar para as drogas, para os vícios, Uricanderai, Sheberrai. Você sabe que Satanás, Uricanderai, tem lutado contra a tua alma, contra a tua vida, então endireita as tuas veredas. Porque o Senhor diz, Iricai, você pensa que foi você, que veio, Uricandarai, foi eu que te trouxe, foi eu que permiti, Uricai. Você chegou aqui, você curvou a tua cabeça, Aracandaradudaraia, e disse, pai, fala comigo, larga a mão de ser menino na fé, Curicabadabadudalabadabaraia, e seja homem, Abacalabastúria, na presença do Senhor. Seja servo na presença do Senhor, do Icai. O Senhor diz, Adagábia, não é tempo de brincadeira, é tempo de se revestir. Então, filho, Uricabe, eu te amo tanto, diz o Senhor. Eu te amo tanto, Uricanderai. E tu entrou aqui e perguntou, e aí, Senhor? Ah, Candunai, foi essa a tua palavra. E aí, Senhor? Ah, o Senhor manda te dizer, de Cábia, filho meu, filho meu, filho meu, eu te amo. Anda nas veredas, anda, Zaracábia, na minha verdade. Afasta-te do mal, Uricai. O mal vai te arrastar se você permanecer. De Caducadarai, Jabaraia. Então, de Cananádia, filho de Cádia, Soriase, Micai. O Senhor manda te dizer, Amai, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se consertar. Arrependa-te do mal. Porque o Senhor diz, Iricai, eu já te dei a última chance. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, é tempo de a gente se humilhar. É tempo de a gente se apegar na presença de Deus. Amém? O diabo não está brincando de ser diabo, não. O diabo se levanta de várias formas, de várias maneiras. Nós estávamos conversando com o Cido ali, e o irmão Cido estava dizendo que ele não veio na quinta, mas que ele viu, né, através de online. E na hora da oração ele orou, ele estava com muita dor e Deus, né, para a glória de Deus, Deus amenizou. O que é isso? Eu falei, nós temos que repreender o inimigo. O inimigo tem se levantado e não está fraco, não. Mas nós temos que permanecer. O diabo não brinca de ser diabo. Então, se você está na presença de Deus, permaneça. Se você cair, pode ter certeza que Deus te levanta. Amém? Porque você está na presença dele. Mas se nós estivermos do lado de fora, nós vamos cair e nós não vamos levantar mais. Porque Deus não está de brincadeira, amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos receber a vida do pastor Adriano nesta manhã, que irá entregar a palavra de Deus para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Fernandinho. Amém, queridos? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu quero te dizer que Deus se agrada com a sua presença nessa manhã. Mas para que Deus saia daqui pleno, em regozijo de alegria sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós temos que vir à casa de Deus com um único propósito, não pode ter outro, só um, de adorar a Deus. Irmãos, eu digo para você que na casa de Deus não é lugar de pedir. Na casa de Deus não é lugar de chegar aqui pedindo, necessitando. Na casa de Deus, o templo foi constituído para adoração a Deus. Você crê nisso, irmão? Ah, não, mas eu tenho que vir aqui pedir, porque eu estou precisando. Peraí, o Deus que você serve te conhece. Foi Ele que te formou.
Se você não está tendo comunicação com Ele, não é problema de Deus, é problema meu e seu, porque Ele te conhece, e Ele diz que é prazer dEle cuidar de mim e cuidar de você. Amém? Quem gosta de pescar aqui? Só um, dois. O irmão José também gosta de pescar. Seu nome, querido? O Cleiton gosta, o Mário gosta, o Cito não gosta muito de pescar, né, Cito? Cezão também não gosta. Gosta também? Ah, só pesca. E alguém pode me dizer aqui a principal regra de um bom pescador? Ah, repete, pastor Nilson. Paciência. A regra de um bom pescador é a paciência. Tem um grupo, de vez em quando, um domingo por mês. Às vezes você percebe a minha falta. Eu não tenho feito isso, tenho ficado só até sábado à noite e tenho voltado para casa. Mas nós temos um grupinho de velho aqui, a maioria na faixa de 50, 60 anos, e o pessoalzinho vai ali para o Rio Sorocaba, lá em Laranjal Paulista, aí, né, pescar. Irmãos, tem um grupinho de 3 lá, 3. 5 horas da manhã estão de pé, o rio está a 50 metros do barraco. O Cito já foi lá no Bertim. Não foi, né, Cito? O pastor Nil já foi, o Aguinaldo organizava essas pescarias lá. 50 metros, você levanta, está ali na rua, está o rio, mas 5 horas da manhã eles estão na beira do rio. Sabe que hora que eu vou? 5 para as 9. Também eu vou às 5. E sabe por que eles têm mais êxito do que eu na pescaria? Porque eles praticam a paciência. E além de praticarem a paciência, irmãos, eles chegam na beira d'água. Tem um japonês, que talvez alguém conheça, vou fazer publicidade da loja do Rui. Aqui na rua Hermelindo Matarazzo, numa esquina do lado tem uma loja de peça de moto, e na esquina do outro lado uma loja de ração, bem antiga, um prédio bem velho ali. Ali tem uma casa de ração. O Rui é o japonês que vai. Irmãos, ele quando tem que abrir a loja no sábado de manhã, ele vai na sexta à noite para Laranjal Paulista. Não pesca quase nada, porque você chega na sexta-feira, 6h30, 7 horas, 7h30 lá, ele fica até umas 9h30 na beira do rio, sobe, porque daí tem a janta, dorme, levanta 6 horas da manhã no sábado, vem para Sorocaba, abre a loja dele, até meio-dia, fecha e volta para o rio. Olha isso, irmãos. Ele está ligado, ele está... E ele fica até domingo, os abençoados ficam até domingo 5h30, 6 horas da tarde. Eu gosto, mas eu não dou conta. Eu quero ir embora para casa. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você, queridos, que nesses dias, a nossa paciência em esperar, e a nossa disciplina em ficar atentos com relação à palavra de Deus, às coisas que estão acontecendo, se nós vacilarmos, nós vamos ficar aqui. Você quer ficar aqui? Você quer ir para onde? Para onde é que você quer ir? Você já decidiu para onde é que você quer ir? O pastor Adilson esteve aqui por 4 quinta-feiras falando sobre os eventos que aconteceram, os que estão acontecendo. Porque, irmão, só pode se dizer os que estão acontecendo, porque não dá para dizer os que ainda irão acontecer, porque eles estão acontecendo já. E se nós vacilarmos, se nós bobearmos, se nós não ficarmos pacientes, firmes, esperando convictos na volta de Cristo, ficaremos aqui. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o 8. A Bíblia diz que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser o quê? A vinda do Filho do Homem. É assim.
que aconteceu? O que aconteceu? Você estava esperando isso? Você estava ligado por esse trovão, por esse raio? Você esperava isso? Assim vai ser a volta de Cristo. Assim vai ser a volta de Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então Deus estabelece aqui um limite para que o homem permaneça com fôlego de vida na terra, 120 anos. E ele não para por aqui. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram apenas vil, continuamente, não parava, era sempre. Veja bem aqui, irmãos, pensamentos do seu coração. O homem sempre maquinava o mal, continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Você conhece, irmãos, alguma mãe, algum pai, que em algum momento, conversando com você, desabafando com você, disse: puxa vida, eu não sei mais o que eu faço pelo meu filho. Você já ouviu isso? Eu não suporto mais, eu não sei mais o que eu faço pelo meu filho. Definitivamente, eu abandonei. Eu não tenho mais o que fazer. E você acredita que uma mãe ou um pai esteja dizendo isso com o coração tranquilo? Não, irmãos, o coração está aflito porque é um filho. Assim ficou Deus quando disse: eu estou arrependido de ter criado o homem. Mas o coração de Deus estava aflito, estava ferido, estava chateado, estava angustiado, estava machucado. Mas ele, como pai, disse isso. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Como Deus tem te visto? Talvez você saiu de manhã, principalmente as mulheres, né? Foram à frente do espelho, colocaram uma roupa, se arrumaram, e ajustaram aqui, e ajusta ali, e arruma aqui, e arruma lá. Não é assim? Você se olha, mas você perguntou: Senhor, como é que o Senhor... Já perguntou uma vez: Senhor, como é que o Senhor tem me visto? Como é que eu tenho me apresentado diante do Senhor? Como é que o Senhor me vê? Será que o Senhor também se arrepende de que eu tivesse nascido, Senhor? Ou vai acontecer, ou acontece com você, acontece comigo, o que Deus diz aqui no versículo 8: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Você tem encontrado graça aos olhos de Deus? Deus pode olhar para você e dizer, como disse para o diabo quando ele foi tentar contra a vida de quem mesmo que o diabo foi questionar a Deus, irmãos? Contra quem?
O diabo se apresentou cheio de razão, né? Deus disse: ó, você tem visto ele? Ele é um homem reto, digno, santo, puro. As coisas podem estar acontecendo, mas ele se mantém fiel. Será que Deus pode olhar para mim e para você e pode ver da mesma maneira, com as mesmas palavras, com a mesma eloquência e dizer: olha, está vendo, diabo, a vida do meu servo Cito? Está vendo, diabo, a vida do meu servo Antônio, do meu servo João, da minha serva Maria? Está vendo, Senhor, como eu me apresento reto diante de Ti, como eu não deixo me afligir pelas circunstâncias? E lá no capítulo, no versículo 18, ainda no capítulo 6, diz assim, ó, ainda mais profundo. Deus diz a Noé: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos irão contigo. Sabe, irmãos, eu também já ouvi algumas vezes alguém dizer que Noé, durante a construção da arca, Noé saiu pregando. Você já ouviu isso? Não? Noé pregava, não? A Bíblia não diz isso. Você pode estudar Gênesis. A Bíblia não diz que Noé pregou. A Bíblia não diz que Noé saiu anunciando. Sabe por quê? Porque Deus foi claro em dizer para ele: eu vou destruir, mas porque eu vi graça em você, eu terei um pacto agora com você e com a sua família. Deus está dizendo para Noé: eu não tenho mais compromisso com quem não quer compromisso comigo. A partir de hoje, eu não me comprometo mais com nada. O homem vai sofrer as consequências dos seus atos e acabou. O que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? O crente pinta e borda, decora, põe no quadro, vende, põe em exposição. Quando vê que deu errado, ele vem correndo para a igreja, desculpa a expressão, como um cachorrinho com o rabo no meio das pernas, pedir perdão para que Deus mude a vida dele. Mas Deus está dizendo: eu não tenho mais compromisso com a perversidade do homem. Irmãos, quando Caim e Abel se apresentaram para sacrificar a Deus, a inveja entrou no coração de Caim, a ponto dele cometer o primeiro assassinato na terra. E até que Eva teve um outro filho. Lá no finalzinho do capítulo 4 diz assim, ó: e Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E olha aí, irmãos, o versículo 26. E Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Ponto. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. No período em que Caim assassinou Abel, teve um período aí, mas novamente Deus permitiu a Eva que gerasse a Sete, que a Sete gerasse a Enos, e que a partir daí começou de novo um relacionamento entre o homem e Deus. O homem voltou a procurar a Deus. Por isso que quando a gente lê aqui, ó, no versículo 2 diz assim, ó, do capítulo 6: e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. A geração posterior a Sete de Enos, que voltou a ter relacionamento com Deus, esses eram os filhos de Deus. E a geração que já havia ficado, que veio de Caim, que eram os filhos do mundo, que começaram a se conhecer, e novamente virou uma bagunça generalizada. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: o que está acontecendo nos dias de hoje é exatamente o reflexo do que aconteceu lá atrás. Igrejas que mais parecem um clube social.
As pessoas vão lá, tem lugar VIP. Irmão, você acredita que tem igreja que tem lugar prêmio para você ficar? O lugar prêmio na frente do altar, com banheiro exclusivo para você, com uma sala VIP com comida para você. Agora aquele que não pode ser prêmio, aquele que tem uma condição um pouquinho mais baixa, ele fica lá no fundo. O som para ele é ruim, o banheiro para ele não é bom, ele não tem comida. Vamos parar de brincar com Deus. Você sabia que tem gente que diz assim, ó: a minha igreja, fuja dela, povo meu, porque a igreja nasceu no coração de Deus. A igreja que o homem diz que é dele, que foi instituída por ele, fuja dela. Não tem nada de Deus ali. É uma invenção humana, vinda do trono do diabo, para tentar confundir os sábios. Irmão, você sabe por que aconteceu esse assassinato lá? Porque quando a serpente tentou a Eva, e aí veio o pecado, Deus disse claramente: da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar na sua cabeça. E a partir daí, o diabo entendeu o recado de Deus, que o fim dele já estava decretado. E a partir de então, ele tem buscado destruir essa descendência, porque ele sabe que o fim dele está logo ali na esquina. Mas eu e você, como crentes, muitas vezes desprezamos o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque somos despretensiosos, porque somos desinteressados com a coisa de Deus. Crentes preguiçosos, geração preguiçosa, geração desinteressada das coisas de Deus. Cadê os jovens da igreja, irmãos? Onde é que estão os jovens? Onde é que eles foram? O mundo tem servido manjares para eles, e nós estamos vendo isso calados. Cadê as vigílias? Cadê os encontros? Cadê os momentos especiais com Deus, em que você não queria ir embora da igreja? Cadê? Onde é que eles estão? Deus está falando para mim e para você, como a pastora disse agora há pouquinho, essa é a nossa última oportunidade. Para de brincar com Deus, para de cuidar da vida dos outros, para de se preocupar com a vida dos outros, para de se preocupar com o que está acontecendo na vida dos outros. Cuide da sua vida com Deus, cuide do seu compromisso com Deus, porque Ele vai voltar. E vai te pegar, quem sabe, de fofoca. Quem sabe vai te pegar murmurando. Quem sabe vai te pegar discutindo. Quem sabe vai te pegar brigando. Se eu perguntar aqui para a igreja, muitos não vão saber me responder quantos livros tem a Bíblia, quanto tem no Velho, quanto tem no Novo Testamento. Mas se eu perguntar para a maioria aqui, qual é o último lançamento da iPhone, todo mundo vai me dizer, não vai? Já está tendo um burburinho aí, eu não sei, eu acho que é o 16, eu acho que é o 15, eu acho que é o 13, eu acho que é o 14, eu acho que é o Pro Max. Irmãos, queridos, não dá tempo mais de brincar. Eu costumo brincar, falar com o pessoal da minha idade na empresa, até a empresa está passando por uma transição, e eu digo assim, eu estava dizendo para um colega de trabalho mais jovem, eu disse para ele, nós agora, com essa idade que a gente tem, nós não podemos mais errar, porque a gente não, eu não sei mais quanto tempo eu vou ter de mercado de trabalho, mas você ainda tem 28, 30, ainda dá tempo, de repente, profissionalmente falando, de você correr atrás e corrigir, né? Mas com 50, 60, irmão, errou já Elvis. Não é? Não dá mais. Eu achei lindo, só lindo, uma senhora de 89 anos que terminou, estudou primário, fundamental, ensino médio, está na faculdade. Lindo, não é? Lindo. Agora eu vou perguntar para você, para quê? Me responda, irmão.
Me responda, irmão. Para quê? Agora eu quero te dizer o contrário. Você pode passar 88 anos da sua vida longe de Deus, zombando de Deus, mas se você se arrepender com 89, com 90, Deus vai te levar para a glória. Se você quer fazer a sua faculdade com 60, com 70, faça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Toda essa sabedoria que você adquirir vai ficar aqui. Você sabe de Deus? Você conhece de Deus? Você sabe quem é Deus? Então vai lá com 89, vai lá pregar o evangelho. Vai lá ganhar as pessoas para Jesus. Vai lá fazer isso. Mas o crente, irmãos, desculpa, o crente está vendo o mundo passar debaixo dos seus olhos e está tratando tudo com a maior naturalidade possível. Tá, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que eles viviam, né? Como se diz por aí, como se não houvesse amanhã, né? Despretensiosamente, não estavam nem aí. Não tinham compromisso com nada. Sabe qual é o compromisso das pessoas hoje? E de novo, deixa eu deixar claro aqui para você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Então nós temos que cuidar desse corpo, certo? Certo. Mas esse corpo não é templo de adoração, nem o meu, nem o seu. E as pessoas hoje estão preocupadas com isso, queridos. Desculpa, mas eu nunca abri tanta academia na minha vida como eu tenho visto ultimamente. E desculpa, não é barato, irmão. E vou falar mais uma coisa, a mulherada anda pela rua parecendo que foi embalada a vácuo. Você já viu isso, não? Você já viu, não? Ah, você está reparando? Não estou reparando, está aí. Vai na academia, vai no supermercado, vai na farmácia, daqui a pouco está vindo na igreja. A irmã saiu da academia, embalou a vácuo, não consegue nem andar e vem para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, se você ainda não entendeu. Deixa eu falar mais uma vez. A Bíblia diz que eu e você iremos receber um corpo glorificado. O que isso quer dizer, meu irmão? Que não importa a doença, não importa a chaga, não importa o problema, não importa a deficiência, não importa a beleza, não importa. Deus vai dar para mim e para você um corpo glorificado. Você está zelando, moldando tudo isso para quê? Cuide da sua saúde, cuide, deve cuidar. Cuidado com a gordura, cuidado com o açúcar, cuidado com o sobrepeso, cuide. Mas não seja objeto de adoração. Eu vou na igreja tal. Ah não, a minha igreja aqui, a igreja que eu frequento é a SEB. Mas o que é a SEB? O que é a SEB? SEB. É uma comunidade evangélica lá do Brasilândia. Brasilândia, mas que nome estranho, né? Comunidade evangélica. Não, a minha igreja é a igreja tal. Do pastor tal. Lá nós temos 5 mil, 6 mil, 7 mil membros. Se 6 mil, 5 mil, 7 mil adorarem a Deus, estiverem firmes com os Deus, buscarem a Deus, glorificado seja o nome dele. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Tem muita gente dentro dessas igrejas apenas por status, para dizer eu pertenço à igreja tal. Aí chega o carnaval, vai polemizar, dizendo que não tem problema, vamos lá, está tudo certo, a gente está aqui pregando o evangelho. Está repreendido em nome de Jesus. As coisas já estão invertidas há muito tempo. A igreja não conseguiu, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a igreja não tem conseguido mais entrar nas coisas do mundo, mas o contrário está cada dia mais evidente, o mundo está entrando na igreja. Famílias estão se moldando de acordo com aquilo que o mundo diz, de acordo com aquilo que a internet diz, o caráter está sendo moldado de acordo com aquilo que o coach X diz. O coach XY, que o pastor Nilson gosta muito de coach, né? O pastor Nilson é fã de coach. Misericórdia, né, pastor Nilson? Brincadeira, irmão, se pudesse. Ah, ele diz tal coisa. Ah, o fulano é influente e tal. Olha a barbaridade, não sei se vocês leram aí, eu gosto de ler essas coisas. Semana passada eu estava lendo
que um camarada, mas eu não gosto de usar, porque o meu corpo é sarado. Eu não tenho chaga, eu não tenho doença, meu corpo é sarado. Eu não é, pastor Rosana? O do senhor é sarado, pastor Orlando? Louvado seja Deus, eu tenho um corpo sarado. E esse cara disse que tinha um corpo sarado, todo definido, né? Eu nunca vi a expressão mais burra e mais tosca da minha vida de dizer, a mulher tem um tanquinho aqui, não tem? Pergunta se ela sabe o que é tanquinho. Pergunta se ela sabe o que é um tanque. Tanque para mim, meu irmão, é isso aqui, ó. Isso é tanque. Ah, tem um tanquinho. Está com o tanquinho definido. E esse cara tinha o tanquinho definido, o bíceps, o tríceps, o músculo do dedão do pé. Morreu. 32 anos. Como diz o caipira, de ataque cardíaco. Infarto fulminante. Definiu o corpo para adoração. Misericórdia da vida dele. Mas mais misericórdia ainda daqueles que estavam usando ele como referência, usando ele como exemplo, e aí o cara se foi. Cuidado, queridos. Fuja da aparência do mal. Então eu vou perguntar mais uma vez para você antes de terminar, para ver se você entendeu. Como Deus tem te visto? Como Deus tem te visto? Se você agora fosse chamado para uma avaliação entre você e Deus, como é que você acha que você iria se sair? Qual seria a nota que você iria receber? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não espere para o dia do julgamento, tá? Porque tem gente pensando que no dia do julgamento vai dar tempo de corrigir as cacas. Não vai dar mais. O dia do julgamento vai ser só o momento para receber a sentença. Você já entendeu isso, irmão? Porque quando a gente fala o dia do julgamento, dá a impressão que Deus vai julgar. Não, Deus vai definir a sentença para mim e para você. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, não. Não, senhor, mas o senhor sabe, né? De vez em quando eu ia na igreja, principalmente Santa Ceia, porque daí tem sorteio de prêmio. Ô queridos, desculpa, mas preste atenção. Se você nunca fez isso, se você já fez, peça misericórdia para Deus, mas se você nunca fez, só preste atenção. Está repreendido qualquer palavra que sair da sua boca ou qualquer pensamento seu. Só preste atenção num culto de Santa Ceia. Quantas pessoas diferentes? Parece que é visitante, né? Você não viu ela o mês inteiro. Mas daí tem ceia e além de ceia tem sorteio de brinde. Crente interesseiro. Se interesse pelas coisas de Deus. Se interesse pelas coisas de Deus. O crente hoje é interesseiro. Pensa num povo interesseiro. O povo não quer saber daquilo que Jesus é. O povo quer saber daquilo que Jesus tem. Né, Cezão? O que ele tem para me oferecer? Quem serve ao diabo, de repente está dizendo assim, mas o que o seu Deus tem de melhor a me oferecer do que o que eu sirvo tem me oferecido? Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas vocês têm visto aí, eu andei postando até estes dias, até incomodando bastante vocês, lá no grupo da igreja, pessoas dizendo declaradamente, formadores de opinião, dizendo declaradamente que para ir para o céu com determinadas pessoas que estão aí, preferem ir para o inferno. E se chegarem lá no céu e encontrarem essas pessoas, vão pedir para ir voltar para o inferno. Ô irmão, olha em que pé está o mundo. Você não entendeu ainda? Você não se ligou ainda? Acorda, crente. O negócio está feio. A situação está difícil. Mas eu vou te dizer uma notícia, vai piorar. Ontem, o Trump decretou guerra a um outro grupo étnico aí e começou a bombardear. Acorda, crente. Filipenses 4:12 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que há de comer, pelo que há de vestir, anseie apenas pelo Cristo vivo na sua vida.
Anseie por Jesus. Ninguém mais está ansiando por Jesus, não. Talvez tem gente aqui preocupado com o que vai fazer de almoço. Tem gente aqui preocupado com o horário, porque tem que sair e ir para um almoço. Talvez tem gente aqui preocupado com o que vai fazer na segunda-feira. Tem gente aqui preocupado com o que vai fazer no final do mês. Tem gente aqui preocupado com o final do ano. Tem gente aqui planejando a viagem para daqui 2 anos. Viu? Você tem direito de fazer isso. Você só não tem direito de abandonar Deus. Porque é Ele quem vai propiciar que tudo isso possa ou não possa acontecer na sua vida. O homem hoje se vale apenas dele. Porque eu sou bom. Porque eu sou um profissional competente. Porque eu sou. Eu e você não somos absolutamente nada sem a glória de Deus sobre as nossas vidas. Sai ali na rua, fecha o olho e fala, eu sou de Deus. E pá! Você foi atropelado. Mas que o senhor foi atravessar a rua de olho fechado. Eu sou de Deus, é mesmo. O crente está achando que é super-homem. Sabe? O crente está achando que é o homem biônico. Vocês lembram daquela série O Homem Biônico? Tem o homem biônico, depois teve a mulher biônica. O Steve era o homem biônico. Olhava assim, as coisas se aproximavam dele, ele era super forte. Outros acham que é o Hulk. Pode destruir qualquer coisa. Só não consegue destruir a soberba da vida dele. Só não consegue destruir o poder maligno da língua que ele possui. Você consegue ser exemplo, irmão? As pessoas podem olhar para você, eis aí um verdadeiro homem, uma mulher de Deus. Você consegue pensar nisso? Eu não estou falando para você, quem está falando para você que não alguém que foi santo a vida eterna, nem sou santo. Mas eu também já tive muitos problemas meus, que eu tive que resolver, que eu tive que consertar com Deus, que eu tive que mudar, que eu tive que melhorar, que eu tive que abandonar. Para mim ser alguém que almeja a glória de Deus. Ou você também acredita no purgatório, você vai ficar purgando lá até você se melhorar, até você ficar certinho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que eu e você nascemos uma vez, vivemos uma vez e vamos morrer uma vez só. E depois disso virá o juízo. Acabou, não tem mais conversa. Não tem, como diz o por aí, biriri e cascarola, né? Acabou, já era. Então, a grana que você está gastando para emoldurar o seu corpo e virar motivo de objeto, invista de outra forma. Coma melhor. Melhore o seu cardápio. Tenha mais qualidade de vida. Sabe por quê? Porque depois de 7 dias que você morrer e você se preocupou com o seu corpo, peça para exumar o seu corpo. Vai estar lindo, né, irmãos? Vai ter cada verme, cada corol, um maior do que o outro, disputando um pedaço do seu olho, do seu pé, do seu dedão. E eu não estou nem aí com isso, porque o meu Deus vai me dar um corpo glorificado. Você já pensou? Você consegue imaginar esse Deus, irmã Jacira? A idade vai chegando, né, irmã Jacira, para todo mundo. E a gente se parar lá atrás e começar a pensar, os meus 15 anos, né, irmã Jacira? Os meus 18 anos. Não lamente, irmão, já passou. Dê graças a Deus por estar vivo e ter a oportunidade de buscar a Ele e ser salvo, porque Deus vai te resgatar com um corpo glorificado, novo. Você vai voltar a ser original. Sabe o que é o original? A imagem e a semelhança do Deus vivo. Esse é o original. Porque Ele nos criou e nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós voltaremos a ser originais. Irmãos, tem gente que diz assim, eu não gosto desse tipo de mensagem não. Puxa vida, se eu soubesse, eu não teria vindo para a igreja hoje, porque
que chato, né? Ficar falando de morte, ficar falando de condenação, ficar falando de pecado, ficar falando de arrependimento. Eu prefiro quando é um culto que fala de cura. Eu prefiro quando é um culto que fala de prosperidade. Irmão, deixa eu te dizer de novo, se você não entendeu. A Bíblia diz assim, ó. Se o seu olho aí lindo, azul, verde, maravilhoso, te faz tropeçar, arranca ele. Ele te faz tropeçar, arranca ele. Arranca ele. A tua língua tem feito você tropeçar? Você tem coragem? Arranca ela. O teu olho tem feito você se afastar de Deus? Arranca os dois. Os teus pés têm te levado a lugares que têm desagradado a Deus. Tenha coragem de sacrificar, como nós cantamos aqui. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos e me irá abençoar. Então o teu pé tem te levado onde você não quer ir? Faz uma cirurgiazinha aí, anda com o cotoquinho. Você tem coragem para isso? Não tem, mas tem coragem muitas vezes para ficar adorando as porcarias que o diabo tem oferecido na TV, na internet. Tem tempo e gasta tempo. E eu me incluo nisso muitas vezes, de ficar no tar do TikTok. Você já ficou naquele negócio, irmão? Misericórdia, sangue do Cordeiro. Você vê um negocinho e vê outro, e vê outro, e vê outro. Misericórdia, quando você vai ver, você está ali entretido com um monte de imundície. Irmãos, perceba, o diabo está ardiloso. Qual foi a última vez que você viu um demônio se manifestar no altar? Faz tempo, não faz? Sabe por quê? Porque o diabo mudou a estratégia. O diabo mudou a estratégia, irmãos. Ele trabalha aqui no seu psicológico. Você vem até a porta da igreja pensando em tudo que há no mundo. Quando chega aqui, ele pum! Você fala, agora eu sou de Deus. Talvez venha até com uma outra roupa no carro. Agora eu sou de Deus. Hoje eu estou escalada para o louvor. Deixa eu fazer um gargarejo, porque ontem eu fui numa quermesse e tinha uns quentão lá, tinha uns negócios bons, eu tomei, mas hoje vou fazer um gargarejo com romano. Irmãos, vamos parar de brincar de ser crente, queridos. Antigamente, não muito distante, nos domingos pela manhã ou nos domingos à noite, depois das 5 horas, 5:30 da tarde, você poderia andar em qualquer cidade do Brasil e você encontrava 2, 3, 4, 5 famílias de crentes indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo bonitinho. Hoje você não vê mais isso. Acabou. Eu sou do tempo em que eu ainda vi isso. Uma pessoa da alta sociedade ia para a igreja e ela sempre ia na tarde da bênção, porque era 3 horas da tarde, uma quarta-feira, estava todo mundo ali, ninguém ia ver ela, ninguém ia perceber, então ela ia na tarde da bênção, porque era mais fácil se esconder, amigo secreto de Cristo. Tem crente que está assim, não leva a Bíblia, não, eu baixei aqui no meu celular. O meu iPhone, não sei das quantas, está aqui, ó. A mensagem de Deus para mim e para você nesta manhã é de dizer assim, ó. Raça de víboras. Raça de víboras, sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado, irmão? Eu vou te contar como é um sepulcro caiado. É uma sepultura que você pinta de branco. Ela fica bonita porque está pintada de branco, mas ela não deixou de ser uma sepultura. Ali está um defunto.
Ali está um morto, não em Cristo, mas um morto para o Evangelho, um morto para as coisas de Deus, um morto que se diz de Deus e que de vez em quando pinta de branco para tentar enganar alguém, mas não vai enganar a Deus. Com quem que você está brincando? Com o que você está preocupado? Com o amanhã? A Bíblia diz, o amanhã, eu cuido do seu amanhã. Mas para que eu cuide do seu amanhã, eu preciso que você valorize o seu presente. E o seu presente sou eu. Você tem feito o que com a minha presença? Se tem uma das frases que eu mais gosto de ler quando eu vou num velório, e você já leu aquele quadrinho que tem no velório lá, não? Alguém já leu? Jovem demais, como é que é? Alguém lembra aí, não? Jovem demais para isso, agora tarde demais para buscar Deus. Já. Só que eles não colocam assim, né? Queridos, você quer fazer faculdade com 89 anos, faça. Te dizer uma coisa, a sua faculdade não vai valer nada para você. Mas se você tiver 88,5 e resolver aceitar Jesus e mudar de vida, esses 5, 6 meses da sua vida serão muito mais importantes que os outros 88 que você viveu até hoje, porque você vai morar com Cristo. Então você está achando que você é jovem? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse órgão que Deus criou, chamado coração, quem controla ele é o próprio Deus, sabia? Como o pastor Alexandre costuma brincar, se ele resolver ir lá no quadro dele de disjuntores e olhar para a chavinha do meu nome e fazer tec, tec, pum, já era, acabou. Mas eu tinha tantos planos. Nossa, mas vocês não imaginam, né? Você ouve isso num velório. Nossa, mas o fulano tinha tantos planos, ele planejava tanta coisa, ele só não planejou e não combinou com Deus tudo isso. Então eu vou te perguntar de novo, como é que Deus tem te visto? Ele tem te visto como viu Noé, que após ter decidido acabar com tudo, aquilo que ele criou, mesmo com um coração aflito, ele resolveu não prestar mais atenção. Talvez no momento que Deus estava planejando como ele ia fazer, ele olhou e viu Noé e falou, peraí, mas tem esse camarada aí, que veio depois da geração de Sete e Enos, veio Noé. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites, a água permaneceu mais de 150 dias sobre a terra, não sobrou absolutamente nada. E esses dias eu ouvi um doido falando, quem disse isso? Quem afirmou isso? Quem disse que morreu tudo? Onde estão as evidências da arca? Está aqui, vai lá no Monte Ararat, o que você acha? E aí, choveu 40 dias e 40 noites. Quando chove 5 dias seguidos, o que acontece com a gente aqui na terra? A gente que mora ali, né, Preta, no Jardim Abaeté. Eu nem tanto, mas a minha esposa conhece. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não, a minha mãe, que a minha sogra mora bem no final da Arthur Bernardes. Só 5 dias, só 5 nada. Se chover 5, misericórdia, Sorocaba acho que alaga. Mas se chover 2, 3 dias. E se chover 10 dias? E se chover 20? Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda dá tempo. Porque assim como Deus fez, lá em Gênesis, Deus fez, lá com Moisés, quando Sodoma e Gomorra vivia a mesma balbúrdia, quando Sodoma e Gomorra vivia a mesma orgia, quando em Sodoma e Gomorra viviam-se apenas e tão somente com os interesses pessoais e carnais, Deus disse, eu vou destruir. Mas aí Moisés disse, e se tiver lá 15 justos, né? Não, aí eu seguro. Mas na realidade Moisés queria ajeitar para Ló.
seu sobrinho, Deus teve misericórdia, falou, viu, vou ajeitar ele, porque apesar de tudo, ele é um conhecedor de Deus, que de repente dá tempo. E se tivesse, Deus falou, não, eu não destruo. Mas chegou no ponto que Deus falou, acabou, chega, se tiver um, manda sair, porque eu vou destruir tudo. Deus ia deixar permanecer de pé se tivesse 10, mas chegou num ponto que Deus falou, vamos fazer o seguinte, Moisés, se tem 1, se tem 5, pede para sair, porque eu não suporto mais esse povo, eu vou destruir. O que você acha que está acontecendo hoje na terra, irmãos? A profanação à igreja, a profanação ao santo, a profanação a Deus, a profanação ao sagrado, a profanação à igreja, a profanação a tudo. É tudo, tudo vale, tudo pode, não interessa, não importa quando, como, com quem, de que maneira, tudo pode. O homem acha desculpa para justificar tudo que ele faz de errado e está tudo certo. E amanhã, pasmem vocês, vira lei, porque a partir de agora pode, porque agora é lei. Eu vou falar uma coisa para vocês, depois pesquisem. Esse pessoal que dirige o país aí, há um tempo atrás, promulgou uma lei legalizando a prostituição no Brasil. É legal. Ser prostituta no Brasil é legal. É lei. Pesquise lá. Pesquise lá. Eu vi depoimento de uma mãe essa semana. Uma filha de 5 anos está em transição. Ela se sente um menino e ela está em transição para ser um menino. Nasceu mulher, como somos femininos, mas vai virar homem. A mamãe está apoiando. A mamãe apoia, é? Mamãe apoia, mas enquanto ela estiver nessa idade, o Senhor pode reservá-la, pode levar para a glória. Mas se a mamãe continuar apoiando, ela não mudar de atitude, ela chegar numa idade madura em que ela tem conhecimento, nem ela nem a mamãe vão ser salvos. E nós ainda estamos brincando com Deus. Fica de pé, queridos. Fica de pé. Se você veio aqui hoje de manhã, imaginando que Deus é amor, você tem razão. Se você veio hoje de manhã acreditando que Deus cura, você tem razão. Se você veio hoje aqui de manhã disposto a adorar a Deus, você tem razão. Se você veio hoje de manhã preocupado com o que vai acontecer amanhã, eu te digo, esquece isso. O Deus que você serve, que você ama, que você adora, vai cuidar do meu e do seu amanhã. Irmão, a pior notícia você pode ter recebido antes de vir para cá, mas eu quero te dizer, o Deus que eu e você servimos está cuidando disso. O que tem te afligido? O que mais tem te preocupado? O que mais tem feito você em algum momento perder a paz? Você anda preocupado, irmão? Você anda mesmo preocupado? O que você tem se preocupado, eu te pergunto, vale a pena se preocupar por isso? Eu não estou falando que você não tem que se preocupar com as coisas da sua família, com questões relacionadas à sua família, de repente questões relacionadas à saúde, algum atrito, algum problema. Viu? Tem família aqui que está virada num pandemônio. O pai não fala com o filho não fala com o pai, o marido não fala com a esposa, a sogra não fala com o genro não fala com a sogra, o neto não fala com o avô não fala com a avó. Eles se matam, eles se desejam, mas domingo de manhã está na igreja. Aí decidem aqui quem vai almoçar na casa de quem. Chega lá, é briga de garfo, de faca, mas estão na igreja. Aí o diabo
Faz assim, ó. Eba! Eu consegui. Irmão, eu não vou pedir para você fazer assim, ó, porque pode machucar, de repente você tem unha comprida. Mas deixa a máscara cair, não tem problema não. Deixa a máscara cair, porque Deus vai te honrar por isso. Você tem medo de mudar a sua atitude, porque no seu trabalho vão começar a tirar sarro da sua vida? E deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que tirarem sarro das suas atitudes podem ficar aqui. De repente você não vai vê-los na glória, mas você vai ganhar um bilhete só de ida para o céu. Muda, irmão. Muda, irmão. Muda, irmão. Ou você não vai ver a Deus. Para ser diferente, você não precisa mudar do bairro. Para ser diferente, você não precisa mudar de emprego. Para ser diferente, você não precisa trocar de esposa. Para ser diferente, você não precisa trocar de esposo. Para ser diferente, você não precisa mudar de rua. Para ser diferente, você só precisa tomar uma decisão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Cuida da minha vida, porque eu sou seu, criado à sua imagem e à sua semelhança, e eu estou aqui para suportar aquilo que o Senhor colocar sobre os meus ombros, porque eu quero te ver um dia face a face, porque eu quero te ver um dia glorificando, eu quero te ver um dia num corpo glorificado, reinando contigo, te adorando de dia e de noite, numa rua de ouro, num lugar especial, extraordinário, onde não tem choro, onde não tem ranger de dente, onde nada mais irá acontecer. Mas a escolha é sua. Irmão, se eu fosse pregar aqui, eu ia ficar até amanhã. Mas eu quero encerrar com você só com o versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Falem o que quiserem falar, façam o que quiser fazer, digam o que quiser dizer, mas Ele não vai mudar. Nem por minha causa e nem por sua causa, porque Deus já abriu mão dele para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas tem muita gente que não está nem aí, que não quer nem saber, né, Bim? Talvez no lugar que você trabalha, tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que fala: se eu sair daqui nunca mais. Você já ouviu essa frase, não? Hã? Para você entender, o Bim trabalha num presídio. Se eu sair daqui, vou mudar de vida. Mas você voltou? Eu mudei de vida. Antes eu traficava, agora eu resolvi assaltar banco. Muda, irmão. Muda. Muda. Você é convertido? Você é convertido, irmão? O que é converter-se? O que é conversão? O que é conversão? Eu estou indo para cá, não estou? Quando eu me converto, o que eu faço? Eu mudo a minha direção. Se você está andando em direção às coisas do mundo, se você está andando em direção àquilo que o diabo tem servido para você, dá tempo de mudar de direção e buscar as coisas de Deus. Fecha os teus olhos. Eu quero que você cante esse cântico com a sua alma. Cante esse cântico com a sua alma. Com a sua alma. Amém, queridos? Não importa quem está do seu lado, rasgue o seu coração e cante esse cântico com a sua alma. Vamos lá, pastor Orlando. Amém, queridos? Feche os teus olhos e cante para alegrar o coração de Deus nesta manhã. Jesus, o Rei dos Reis, pregos vivos desse mundo seguirão a sua lei. Já se mostram cada vez vencendo. De novo.
Abra sua boca e ofereça isso a Deus. Nesse mundo seguirão a sua fé, os sinais da sua já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Agora, como é que você vai fazer no céu? Como é que você vai fazer no céu? É assim, é assim. Não, é glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia, vencendo, vem Jesus. O parente chama os crentes, a batalha já soou. Multidões já segurou, patriciou, vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vencendo vem o nosso Deus. Vencendo vem Jesus. E eu e você venceremos com Ele. Amém? Amém, queridos? Deus tem abençoado a sua semente, amém? Pegue o seu dízimo e sua oferta. Senhor Deus, nós consagramos a Ti agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que haja mantimento, para que haja renovo na Tua casa, Senhor. Profetizamos sobre a Tua igreja, Senhor, que haja prosperidade, que haja portas abertas, Pai, para que esse evangelho continue sendo pregado, para que essas portas continuem abertas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te glorificamos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Venha receber unção.